Fala meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena, sou o criador do perfil Matematicagem tanto no Instagram quanto no YouTube e hoje a gente vai começar a nossa primeira videoaula sobre potenciação. Mas antes disso eu peço, se você é novo ou se você já pertence à nossa família aqui no YouTube, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber todas as notificações, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. A potenciação é um tema que cai muito nos vestibulares e muitos alunos me pediram lá no Instagram. Se você ainda não conhece, o Instagram é @matematicagem. Pediram dicas e videoaulas sobre potenciação. Então eu separei aqui e preparei vários materiais, vão ser vários vídeos sobre potenciação, que é um tema muito rico que dá pra gente discutir bastante aqui no YouTube. Então beleza, sem enrolação, bora começar. O que é a potenciação? Então a definição dela é o seguinte: sendo que A é um número real e N é um número natural diferente de zero, nós temos o seguinte: A elevado a N vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Ou seja, por exemplo, aqui a gente tem 2 elevado a 4. O que isso vai ser? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Beleza? E por que a gente tem essas notações aqui no cantinho? É o seguinte, ó, ele fala o seguinte: sendo que A é um número real e N um número natural diferente de zero. Por que N tem que ser um número natural diferente de zero? Quando nós temos algumas potências, como por exemplo o próprio número 2 elevado a zero, você vai aprender mais para frente que todo número elevado a zero menos o zero vai ser igual a 1. Mas pode ficar tranquilo que esse vai ser um tema que eu vou tratar especificamente, vou tratar um vídeo inteiro só para ele, beleza? Então é o seguinte, potenciação, quando a gente tem o número A, número real, e N, o número natural diferente de zero, é só a gente fazer, por exemplo, 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Para dar 16, beleza? Então eu vou fazer aqui alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem quando a gente bota a teoria na prática. Sempre quando eu tinha aula de potenciação antigamente, quando a pessoa vinha com todas as propriedades, um monte de letra, eu ficava com bastante dificuldade e já corria para os exemplos, que eu acho que é algo que conforta bastante, tá? Então aqui, vamos começar com o expoente inteiro e positivo. Por exemplo, A, 5 elevado a 1. Você tem que entender que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então aqui, por exemplo, 5 elevado a 1 vai ser igual a 5. 1 bilhão elevado a 1 vai ser igual a 1 bilhão. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 7 elevado a 1 é igual a 7, tá? Agora na letra B, 4 elevado a zero. Essa letra é uma letra muito importante que eu deixei aqui para vocês, porque muita gente acredita que 4 elevado a zero é igual a zero, mas não é assim que funciona. Todo número elevado a zero menos o próprio zero é sempre igual a 1. Mas como eu disse anteriormente, pode ficar tranquilo que eu vou preparar um videozinho bem interessante para você não ficar só tipo aceitando. Eu falei que todo número elevado a zero menos zero é igual a 1. Eu não quero que você aceite, eu quero que você entenda. Então eu preparei um vídeo bem bonitinho demonstrando essa propriedade para vocês entenderem, tá? Então aqui, como todo número elevado a zero menos o próprio zero é igual a 1, 4.000 elevado a zero também vai ser igual a 1. Agora a gente chegou na parte interessante aqui desse vídeo, ó. 8 elevado a 2, o que quer dizer? Vamos voltar para a definição, ó. Sendo que A é um número real, então nós temos que 8 é um número real e N é um número natural diferente de zero. Então, um número natural diferente de zero. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 8 vezes 8. 8 vezes 8. E a gente tem, ó, duas vezes, tá vendo? Multiplicou duas vezes. Então, 8 vezes 8, a gente tem que é 64. Como 8 ao quadrado a gente fez 8 vezes 8, aqui 10 ao quadrado a gente vai fazer 10 vezes 10. E uma dica muito importante quando você for fazer multiplicações contendo o número 10. Faz o seguinte, multiplica os números que não são zero, então 1 vezes 1, 1. E copia os zeros, 2 zeros, 2 zeros. Beleza? Agora a gente está chegando na parte que a maioria das pessoas tem bastante dúvida e erram bastante nas provas e nos vestibulares, que são as frações e os números negativos. Então aqui na primeira fração, 2 quartos ao quadrado. Muita gente confunde
e eleva só o 2 ao quadrado. Mas não é só o 2 que está ao quadrado, é toda essa fração. Então, esse quadrado vai cair assim, ó, vai ficar 2 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado a gente sabe que é 2 vezes 2, e 4 ao quadrado a gente sabe que é 4 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Simplificando por cima e embaixo por 4, nós temos o seguinte, ó. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Então, 1 quarto. Outra forma de vocês fazerem essa letra aqui, eu vou fazer aqui em cima, que é a seguinte. 2 quartos ao quadrado é a mesma coisa que você multiplicar 2 quartos vezes 2 quartos. Vocês viram que caiu bem exatamente igual a gente fez dessa forma. Então fica 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16, que dá 1 quarto. Agora eu peço para vocês que, por gentileza, peguem um papel e uma caneta e anotem a dica que está nessas últimas 3 letras, que é uma dica que muita gente erra. Se você entender isso, vai diferenciar você no vestibular dos outros concorrentes, tá? Então aqui, menos 4 ao cubo. Como tem esse parênteses, a gente sabe que tudo isso está elevado ao cubo. E quando uma coisa está elevada ao cubo, é só fazer assim, ó. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O importante aqui dessa letra que eu deixei aqui com vocês é mostrar para vocês que você tem que fazer regra de sinal, tá? Então aqui, menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais, 4 vezes 4 mais 16. Então vai ser mais 16 vezes menos 4, certo? Fazendo então mais 16 vezes menos 4, a gente sabe que é igual a menos 64. Então, quando a gente tem aqui entre parênteses uma base negativa elevado a expoente ímpar, a gente tem um resultado negativo. Quando a gente tem uma base negativa elevada a expoente par, que eu vou fazer aqui embaixo, na letra I, a gente tem um resultado positivo. Então aqui essas duas também são bem importantes. Eu vou fazer primeiro a I, que é basicamente parecida com a G, e depois vou recorrer para H. Na I, o menos 2 está elevado ao quadrado. Então o que isso quer dizer? Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos a gente sabe que é mais. 2 vezes 2, 4. Positivo. Base negativa elevada a expoente par. Resultado positivo. Por que eu voltei para H só agora? Porque ela tem uma particularidade específica dela, que difere ela tanto do G quanto do I. Tá vendo que qual é a diferença do I com H? Não é o parênteses que tem aqui que não tem aqui? O que isso significa? Significa que apenas o 2 está elevado ao quadrado. Então você conserva o sinal, abre parênteses e faz 2 vezes 2, que é igual a 4. Que é igual a menos 4. Entenderam, meus queridos? Vocês viram que isso daqui é totalmente diferente disso e muita gente acha que é igual, mas não é. Aqui o menos 2 está elevado ao quadrado e aqui, como não tem parênteses, apenas o 2 está elevado ao quadrado e a gente conserva o sinal de negativo. Agora que você já entendeu a primeira parte do vídeo e já estudou bastante sobre isso, vamos partir para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai estudar potências com expoente inteiro e negativo. Então aqui a letra A é 2 elevado a menos 1. O que quer dizer esse expoente negativo? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse 2 não é a mesma coisa que escrever assim, ó, 2 sobre 1, tudo isso elevado a menos 1. Quando a gente tem um expoente negativo, a gente vai inverter, tá? Inverter essa fraçãozinha. Então o 1 está embaixo, vai para cima, e o 2 vai para baixo. Então fica meio. E aqui o sinal fica positivo, então é meio elevado a 1, que é igual a meio. Agora aqui de novo, 5 elevado a menos 2. Nós temos que esse 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1 elevado a menos 2. E o que a gente vai fazer? O 1 vai para cima, o 5 vai para baixo.
1, 5. Antes era menos 2, agora vai ficar 2 positivo. Você pode fazer esse exercício de duas formas que eu vou deixar aqui. A primeira é o seguinte, o quadrado cai tanto no 1 quanto no 5, então fica 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 1 vezes 1, 5 vezes 5, 25. Ou você pode multiplicar 1/5 por 1/5. 1 vezes 1, 5 vezes 5, 25. Agora, partindo para a alternativa C, você sabe que é menos 1/3 elevado a menos 3. O que a gente vai fazer primeiro? Vai inverter. Então, vai ficar menos 3 sobre 1 elevado ao cubo. O que isso vai ser? Isso é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 a gente sabe que é 9 positivo. E 9 vezes menos 3, menos 27. Então essa alternativa, menos 27. Partindo para a nossa última letra da nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se essa aulinha foi útil para você. Então partindo aqui para o nossa última letrinha. 1/6 elevado a menos 2. Primeiro você vai inverter, vai ficar 6 elevado a 1 elevado ao quadrado. O que seria? 6 vezes 6, que é igual a 36. E se fosse um pouquinho diferente essa alternativa D? Se fosse, por exemplo, assim, ó, menos 1/6 elevado a menos 2. Se fosse assim, ia mudar alguma coisa? Vamos fazer comigo que você vai ver se vai mudar ou não. Vamos fazer de novo, a gente sabe que vai ser o seguinte, conserva o sinal, inverte 6 ao quadrado. Conserva o sinal de novo, 6 vezes 6, que é igual a menos 36. Vocês viram que foi totalmente, eu colocar um sinal aqui, mudou totalmente o exercício. E se eu, ao invés de colocar o sinal fora, colocasse dentro? O que ia ficar? Ia ficar o seguinte, menos 1/6, né? Menos 1/6 elevado a menos 2. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar e inverter, vai ficar menos 6 entre parênteses, elevado ao quadrado. E isso é a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6. Menos 6 vezes menos 6 é igual a 36. Por isso que minha dica especial para esse final de vídeo é entender o seguinte, presta muita atenção nos parênteses e nos sinais, porque isso pode mudar completamente o exercício. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado e até mais. Muito obrigado pelo apoio.